Já te disseram que algumas das melhores coisas do mundo foram inventadas por acaso? O fato que muitos produtos, como remédios, comidas e objetos aleatórios, foram criados com uma finalidade, mas depois seus criadores viram que tinham produtos com um grande potencial para fazer outras coisas. E eles acabaram fazendo essa adaptação. Entre os exemplos, podemos citar as batatas fritas, refrigerantes e salgadinhos. Muito prazer. Meu nome é Ivan Lima e é sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. Bom, e se eu te dissesse que a Coca-Cola foi inventada por acaso? Você sabia disso? Você acredita? Mas foi. Eu acredito que a Coca seja o refrigerante mais vendido do mundo, não é? Mas antes de se tornar refrigerante, esse produto era vendido em farmácias. O refrigerante foi inventado por um farmacêutico para ser um estimulante, uma alternativa ao vício da morfina, para tratar dores de cabeça e aliviar a ansiedade. Tudo começou em 1886, quando Dion Pemberton inventou o Pemberton's French Wine Coca. O produto era basicamente um remédio alcoólico, com o objetivo de aliviar uma longa lista de problemas de saúde. Porém, quando a lei da proibição foi aprovada na Geórgia, a terra natal de Pemberton, ele teve que criar uma variação não alcoólica do seu produto. Reza a lenda que Pemberton adicionou água gaseificada ao seu xarope. Mas, na verdade, era a intenção do farmacêutico servir como uma mistura carbonatada, porque ele acreditava que as bolhas eram uma alternativa saborosa ao álcool. O que se sabe é que essa mistura, na verdade, tinha sido criada como remédio, mas devido às circunstâncias da época, acabou se tornando um refrigerante. Aliás, não estamos falando de qualquer refrigerante, mas sim de uma das maiores e mais respeitadas marcas do mundo. Bom, quando o farmacêutico morreu, logo em seguida, um homem chamado Asa Griggs Candler continuou o trabalho de Pemberton e se tornou o proprietário da Coca-Cola. Sendo um homem que se dava muito bem com os negócios, Candler criou uma campanha publicitária efetiva, que acabou se espalhando por todo o país e despertou o interesse do consumidor. Candler começou a engarrafar a bebida e até hoje a Coca-Cola continua sendo um dos refrigerantes mais populares e mais vendidos da história. O caso do refrigerante 7-Up é bem parecido. O produto surgiu com um rótulo com informações nada atrativas, que diziam algo como refrigerante de lima-limão da marca Bibi com lítio. Com um nome autoexplicativo, a bebida com sabor de limão siciliano continha lítio, uma droga que é usada no tratamento psiquiátrico de pessoas que sofrem de transtorno bipolar. Resumindo, o 7-Up era uma bebida usada para estabilizar o humor de seus consumidores. Além disso, a bebida também era usada para curar ressacas. O 7-Up foi comercializado com lítio até o ano de 1950. E segundo reza a lenda, o número 7 do nome é uma referência à massa atômica do lítio e o up com a melhora do humor após ingerir a substância. No ano de 2006, o produto passou por uma reformulação para que fosse comercializado como um líquido 100% natural. Ainda seguindo a linha dos refrigerantes, temos uma bebida que não é muito conhecida no Brasil, mas que também tem uma história muito interessante. O Dr. Pepper foi criado há muito tempo, no ano de 1885, por um farmacêutico chamado Charles Alderton. Ele trabalhava em uma farmácia chamada Morrison Old Corner, em Waco, estado do Texas. Para testar a sua nova bebida, ele ofereceu ao dono da farmácia, que adorou aquela mistura. Depois de aprovar a bebida de Charles, o dono da farmácia
passou a comercializar a mesma, alegando que era um tônico para o cérebro. E ela, então, passou a ser vendida com o mesmo nome da cidade. A notícia sobre o produto se espalhou e muitas pessoas começaram a procurar a bebida. Charles deu a fórmula a Wade Morrison, o dono da farmácia, que garantiu o sucesso da composição. Tempos depois, por algum motivo desconhecido, alguns dizem que foi por causa de um antigo patrão de Morrison. Bom, a bebida recebeu o nome de Dr. Pepper. Agora eu vou contar para vocês a história de dois alimentos, que além de terem em comum a principal matéria-prima para a fabricação, também foram descobertos por acaso. O primeiro são os famosos flocos de milho, ou sucrilhos, como vocês preferirem. Segundo reza a lenda, o Dr. John Harvey Kellogg e seu irmão Will Kate Kellogg tomavam conta de um sanatório, onde criaram um estilo de vida saudável para os pacientes, incluindo a alimentação, é claro. Um dia, eles acidentalmente deixaram pedaços de trigo na cozinha, enquanto passavam um tempo fora. Quando retornaram, eles viram que o trigo estava com uma aparência estranha. Mas como estavam passando por dificuldades financeiras, resolveram usá-lo mesmo assim. Eles descobriram que os caroços secos do trigo eram comestíveis, principalmente quando eram amassados com um rolo. Mas o que o trigo tem a ver com flocos de milho? Não, na verdade nada mesmo. O trigo apenas inspirou os irmãos a fazerem o mesmo processo com vários outros grãos. Quando eles fizeram o processo com o milho e colocaram para assar, eles criaram um produto que ficaria conhecido em todo o mundo. Inicialmente, se usou o alimento para tratar os pacientes, pois eles achavam que seguir um regime vegetariano rigoroso poderia ajudar seus pacientes. Obviamente, o produto não curou os pacientes, mas eles adoravam comer cereal de milho no café da manhã. Tempos depois, o produto passou a ser vendido como Kellogg's Corn Flakes e os irmãos passaram a adicionar açúcar aos flocos para deixá-los mais gostosos. Desde então, a marca não parou de crescer e se tornou a Kellogg's que conhecemos hoje. E quanto às batatas chips? Você sabe como esse alimento surgiu? Essa história é uma das mais engraçadas do nosso vídeo, principalmente por ter surgido quando um cozinheiro queria, digamos assim, pirraçar um dos seus clientes. George Crumb é o nome do homem que criou o salgadinho mais famoso do mundo. Em 1853, enquanto trabalhava em um resort em Saratoga Springs, estado de Nova York. Na ocasião, ele estava irritado com o cliente, que sempre pedia batatas fritas, mas as devolvia, afirmando que elas não estavam crocantes, muito grossas e muito gordurosas. George Crumb, que era um cozinheiro de mão cheia, decidiu fatiar as batatas o mais fino possível e fritá-las em gordura extremamente quente. Depois, ele jogou sal nas batatas e a chamou de Saratoga Chips. Para a surpresa de George, o cliente amou as batatas e ele percebeu que tinha um produto quente nas mãos. O prato ficou famoso, se popularizou entre os clientes do resort e logo ficou conhecido em vários lugares dos Estados Unidos. Depois, ele foi produzido em grande escala e foi parar nas prateleiras dos supermercados. Só que, nessa época, as batatas eram armazenadas ou em barris ou em grandes latas. No ano de 1920, uma mulher chamada Laura Scudder inventou o famoso saco vedado, que deixou as batatas chips crocantes e conservadas por mais tempo. Atualmente, as batatas chips vêm em pacotes de plástico ou alumínio. Por falar nisso, existe um salgadinho muito famoso que também foi inventado de forma acidental e acabou caindo no gosto de pessoas de todo o mundo. Estou falando dos salgadinhos que são feitos de milho misturados com queijo e que, apesar de ser um alimento altamente industrializado, não podemos negar que estão entre os petiscos mais populares do mundo.
E a maneira como foram criados é um tanto curiosa e envolve a produção de comida para animais. Os salgadinhos surgiram em uma fábrica de alimentos para animais chamada Fly Cow Corporation, que ficava na cidade norte-americana de Beloit, no ano de 1935. Para fazer a ração, a fábrica usava um moedor de milho. Para limpar o moedor, os funcionários da fábrica colocavam milho úmido dentro do maquinário. Para a surpresa dos empregados da fábrica, começaram a surgir bolinhos de milho. E daí surgiu a ideia de fazer os salgadinhos. Eduardo Wilson, um dos funcionários, viu o potencial dos pequenos bolinhos de milho e levou para casa para temperar e conferir se poderia ser consumido. O resultado? Nessa época, surgiram os Corn Cores. Como todos vocês sabem, o produto faz sucesso até hoje. Na época, a Fly Cow ampliou sua linha de produtos e incluiu os salgadinhos. Outras firmas também reivindicaram a invenção do salgadinho, mas até então, esse crédito é da Fly Cow. Por volta de 1948, surgiu o salgadinho Cheetos, que desbancou facilmente o Corn Cores e passou a ser a marca mais popular desde então. Esses foram alguns alimentos que ou foram criados para uma outra finalidade ou que simplesmente foram criados por acidente. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Um grande abraço. Tchau!